Olá, bom dia! Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre espécies brasileiras muito simpáticas, muito queridas e também muito ameaçadas. Vou colocar umas imagenzinhas aí para a gente fazer as apresentações. Bom dia, Thaís Torres. Bom dia, Rafael Sobani. O pessoal do Instituto Tamanduá já está com a gente. O Flávio também. Ouvintes da Rádio Cultura, sejam muito bem-vindos. Lembrando que estamos transmitindo via internet no Instagram e Facebook do Observatório de Justiça e Conservação. E estamos transmitindo também, via Rádio Cultura de Curitiba para toda a região aqui do Paraná. Então, pessoal, hoje aqui no programa Justiça e Conservação, nós temos a honra de receber a médica veterinária Flávia Miranda. Ela é fundadora e presidente do Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, que além de tamanduás atua também com tatus e preguiças. Você pode acompanhar aqui a conversa ao vivo e também participar deste bate-papo, Flávia é pós-graduada em manejo de fauna pela Universidade de Tolima, na Colômbia, em clínica médica pela Universidade de Santo Amaro, também é mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Flávia tem atuado aí nos últimos anos, na área de manejo e conservação de animais selvagens, foi pesquisadora, colaboradora em diversos projetos em vários países da América Latina, Namíbia, África do Sul e Antártica, É autora também do livro Manutenção de Tamanduás em Cativeiro, que foi lançado em 2012 e é uma grande referência, é uma referência mundial no manejo da espécie. E além de atuar nas atividades como coordenadora de pesquisa do Instituto Tamanduá, é professora do programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade Estadual de Santa Cruz. Hoje nós vamos falar então sobre tamanduá, sobre tatus, sobre preguiças e também sobre tamanduaí, misteriosa espécie que a Flávia Miranda ajudou a descobrir aí algumas variantes, Não sei se é bem esse o termo. Bom dia, Flávia, tudo bem? Bom dia, Sandra, tudo jóia? Tudo joinha, está voltando de uma expedição aí que eu já estou sabendo, Pode me contar os detalhes, para onde foi e por quê? Então, Sandra, a gente foi para o Pantanal, né? Nós estamos com um projeto lindíssimo com os filhotes, chama Órfãos do Fogo. O projeto é lindo, né? Mas a causa é muito triste. A gente está reabilitando os órfãos das mães queimadas pelo incêndio do ano passado, né? Ou que tiveram alguma causa, atropelamento, por fugindo do incêndio. E agora nós estamos trabalhando forte nesse projeto para reintroduzir esses filhotes, dar uma segunda chance, né? E como que foi, Flávia, esse resgate desses filhotes? Como que foi essa situação que você tem atuado com essa espécie já há bastante tempo, Vocês foram a campo, enfrentaram as queimadas para fazer esse resgate. Conta um pouquinho como é que foi e como que está também a condição de saúde desses filhotinhos. Então, Sandra, 2019 o Pantanal queimou bastante, agora 2020 foi realmente algo muito impacto, né? E nós criamos no Mato Grosso do Sul um grupo de resgate desses animais, né? O GRETAP, que tem várias instituições unidas para esse trabalho, inclusive o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? E a gente partiu para estratégias de resgate em algumas áreas. Conseguimos resgatar poucos animais, porque essa ameaça ao fogo é algo que realmente devasta, né? Devasta espécies de vegetação. E o que aconteceu é que começou a chegar muitos filhotes no CRAS, que é um centro de reabilitação de animais selvagens de Campo Grande, do Imaçu, no qual somos parceiros, né? E chegando porque o animal estava fugindo do fogo, o animal foi atropelado porque estava indo para outras áreas, né, em busca de alimento, em busca de áreas mesmo para mudança de área, né? E nesse momento que a gente está trabalhando aí com 10 animais, né, nesse começo, para reintroduzir nessa área que a gente já atua há mais de 10 anos. Então, o primeiro passo foi fazer um levantamento genético dessa população, né? A gente tem um levantamento da população de tamanduá-bandeira no Brasil, depois a gente diminuiu e fez uma análise mais detalhada para o Pantanal, depois para o Pantanal de Mato Grosso do Sul e chegamos às determinadas áreas que a gente podia reintroduzir esses indivíduos.
análise de saúde, que é importantíssima, né? E agora os animais estão numa fase de reabilitação na área. A gente construiu recintos, os animais estão lá, né, alguns, e quando eles chegarem com 20 quilos, eles vão receber um rádio colar e nós vamos monitorar esses animais por 3 anos. 3 anos é É, importante, né? Saber como está a condição, se eles se adaptaram, se conseguiram também algum tipo de reprodução, né? É um processo muito complicado que vem de um estudo de longa data teu, né, Flávia? Porque você acompanhou essa questão da longevidade, da mortalidade de tamanduás em cativeiro, né? Observou aí que existia, né, uma morte, um índice de morte muito grande. Inclusive, isso acho que te levou a estudar um pouco mais sobre a sobrevivência dessa espécie. Acho que você hoje é uma grande referência, não só nacional como mundial, né, no manejo de espécies de tamanduá. E o que faz a diferença na sobrevivência desses indivíduos hoje, atualmente, nas condições de habitat, de clima, de outras ameaças que a gente tem observado no nosso país? então, tem vários fatores, né? Primeiro que é um animal, o tamanduá-bandeira, a gente tem visto agora, vários pesquisadores trabalhando, que ele tem uma plasticidade, ou seja, ele consegue se adaptar a alguns ambientes, né? Nem todos os xenartras, que para quem não sabe, xenartra é um grupo que une os tamanduás, os tatus e as preguiças, nem todos eles têm essa plasticidade, né? Então, tem animais que são super sensíveis à mudança mesmo de ambiente. O tamanduaí, que é aquele pequenininho que nós estudamos também. Ah, eu vou colocar umas imagens aqui, não vou resistir. O Instagram agora não me deixa colocar ao vivo aqui, mas eu vou tentar reproduzir aqui pelo site do Instituto Tamanduá, tá, pessoal? Esse daqui é o Bandeira, né, Flávia? Isso, o tamanduá-bandeira, o maior dos tamanduás, né? Pesa em torno aí de 35, 40 quilos, chega a pesar 40 quilos. Myrmecófaga tridáctila, o nome científico, porque ele tem aí 3 unhas expostas, né, na mão. Né? Então, E daí tridáctila, o isso. tamanduaí que você estava falando, que acho que é Tamanduaí, teu xodózinho, né? gosto muito. Antigamente eram só conhecida uma espécie, né? Cíclopes didactys, tamanduaí. Agora, com um trabalho que a gente veio fazendo nos últimos anos, nós descrevemos 6 novas espécies. Então, são 7 espécies de tamanduaí. Esse tamanduaí, ele é uma mistura de tamanduá com uma outra espécie, pelo que eu estava lendo ali. Como é que o que tem esse animalzinho de tão especial aí que você dedicou também às suas pesquisas, a muitas expedições para a descoberta de novas espécies, Flávia Miranda? Então, Sandra, esse tamanduá, ele na verdade não é uma mistura. Eu que brinco que ele parece muito um bicho preguiça, Aham, né? Ele é sim, o mais abraçadinho. antigo, o mais antigo dos tamanduás. A radiação, a gente chama de radiação adaptativa, quando ele se especia, né? Quando surge uma nova espécie que tem em torno aí de 33 milhões. Então, o que é interessante, Sandra, é que esses animais são exclusivos da América Latina, né? E um dos mamíferos mais antigos que tem placenta. Então, existe aí hipóteses que eles são a base dos placentários. Então, estudar essa espécie não é só porque eles são tão lindos assim, né? Mas é porque eles contam uma história evolutiva, e uma história evolutiva que a gente pode até fazer parte dela. Olha que interessante, né? Temos aí um animal de 33 milhões de anos, uma espécie, né? E além do tamanduá-bandeira, o Instituto trabalha com outras espécies de tamanduá, né? Esse aqui eu acho uma graça, acho muito É uma simpático. é o tamanduá-mirim, né? O tamanduá-mirim, ele é o meio termo. Olha que interessante. O tamanduá-bandeira, ele é terrestre, é maior. O tamanduá-mirim, ele anda tanto no solo quanto nas árvores, né? E o tamanduaí só nas árvores. Esse tamanduá-bandeira, a distribuição dele é bastante ampla no Brasil todo, mas a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre a espécie, né? Então, tem um trabalho hoje sendo desenvolvido no Delta do Parnaíba, pela bióloga Karina Molina, que está aí monitorando e levantando dados dessa espécie lá no Piauí. Muito interessante. E é interessante que os tamanduás, eles são, assim, a gente pode dizer, da mesma família de tatus e preguiças. É isso mesmo, a classificação aí nessa questão científica? É a mesma, a gente chama de ordem, né?
A ordem é Ordem. a Magna Ordem Shenatra, né, que é composta pela ordem Singulatas, que são os tatus. Veja que eles têm umas cintas, né, na carapaça. Aí dá para ver bem, ó. E os pilosas, que tem pelo, que são as preguiças e os tamanduás. Que interessante. E como que funciona assim esse catálogo de espécies para vocês se dedicarem aos estudos? Porque são diversas espécies aqui de tatu, né, de preguiça, de tamanduá. Vocês elegem alguma que é prioritária? Qual que é a situação hoje do Instituto Tamanduá para os trabalhos? Ah, boa pergunta. Pouca gente faz essa pergunta, né? Porque todo mundo pensa em preservação e para elaborar um projeto de conservação, a gente tem que ter metas, né? E objetivos, senão a gente se Sim. perde, né? Então a gente trabalha muito com história evolutiva, com evolução, com genética e com áreas prioritárias. Hoje o Instituto tem 3 bases. Uma no Delta do Parnaíba, no Piauí. Por que naquele lugar? Porque ali a gente descobriu, Sandra, que aquela área, aquele mangue é extremamente importante porque ele é uma ponte entre a Mata Atlântica nordestina e a Amazônia, né? E não só para o tamanduá, mas para várias espécies. Então a gente trabalha com o pequeno tamanduá naquela região e hoje faz um trabalho de reflorestamento de mangue. Aqui na Olha que interessante. Bahia, eu trabalho com essa espécie que você acabou de mostrar, né? A nossa base aqui, essa aí que é a preguiça de coleira. O nome é preguiça de coleira porque ela tem esse cabelinho longo, né? Essa crina que parece uma coleira. É uma espécie ameaçada de extinção, né? E que ocorre só aqui no Brasil. Então, extremamente importante a preservação dessa espécie, que é símbolo também da Mata Atlântica, né? Um animal que só ocorre na Mata Atlântica. Então, o Instituto montou uma base aqui na Bahia para trabalhar com elas. Quando eu falo das espécies, a gente está falando das espécies chaves, né? Ou espécie guarda-chuva, porque preservando também essas espécies símbolos, a gente está preservando as outras espécies que estão no mesmo habitat, né? Então, a gente faz a eleição de algumas espécies para trabalhar. E no Pantanal, a gente trabalha diretamente com o tamanduá-bandeira, né? Que é lá a região onde a gente está trabalhando também a questão dos incêndios. Bem interessante, né? São tantos desafios. Agora, o Instituto Tamanduá começou aí, foi idealizado por você, né, Flávia? Hoje tem uma equipe gigante de biólogos, pessoas apaixonadas por essas espécies e que têm desenvolvido pesquisas e descobertas muito importantes para a conservação, né? Queria que você falasse um pouquinho da estrutura hoje do Instituto Tamanduá. Então, nós temos essas 3 bases, né, físicas. O Delta do Parnaíba, nós estamos hoje com 2 biólogos, né? Nós temos o coordenador geral e vice-presidente, Alexandre Martins, que trabalha na região. Ele trabalha na região, mas ele vive também trabalhando, viajando, né, para cuidar dos outros projetos. E a gente trabalha com essa questão dos monitoramentos do tamanduaí e reflorestamento de mangue. E muito envolvimento, Sandra, lá na região com a comunidade. Tá? O trabalho está muito lindo, porque a gente trabalha com comunidade pesqueira, então tem uma equipe bem coesa formada para trabalhar, né, lá nessa região. Aqui na Bahia, a nossa estrutura ela é física, agora a gente está lançando uma loja física aqui em Ilhéus, e é aqui que fica o laboratório nosso, junto da Universidade Estadual de Santa Cruz, na qual eu faço parte, né? E que eu tenho vários alunos também, orientados de mestrado e doutorado, que fazem parte dessa equipe. A gente tem também biólogos contratados aqui, mas aqui é uma base onde a gente recebe as amostras e armazena essas amostras para quem quiser estudar ao longo dos anos. A gente tem amostras de mais de 20 anos que estão à disposição para pesquisa, né? Porque tudo é muito catalogado, tudo muito organizado, em freezers, em freezer -80, né? E a gente tem aí uma pessoa responsável só pelo banco de dados do laboratório. E no Pantanal, que a gente tem também 2 veterinárias hoje contratadas, cuidando dos filhotes e trabalhando aí com reintrodução.
Ai, deve ser um trabalho duro, né, para você ver as condições, principalmente desses filhotes resgatados, mas deve ser muito gratificante, né? Porque são animais dóceis, apesar de que já ouvi falar aí que você levou um abraço de tamanduá que te derrubou uma vez. Foi. Eu sofri um acidente grave, né, por erro meu, total. O animal não é agressivo. Claro que é um animal selvagem, né? Você não pode chegar perto, não pode tocar, com certeza. Mas eu sofri um acidente gravíssimo, mas foi um erro de manejo meu. Então, né, nesses campos, nessas correrias todas, muito cansada, eu cometi um erro e sofri um acidente. Agora, quem está lá no Pantanal cuidando dos filhotes, tem aquela coisinha, né, pequenininha, que não tem preço, né? Você tá com aquele bebê crescendo todos os dias, vai fazendo a curva de crescimento, o animal vai crescendo. E tem que ter também muita paciência, né, Sandra? Porque mamadeira aí de 3 em 3 horas. Então a Karina e a Fernanda, que ficam cuidando desses filhotes, são, olha, um amor e uma paciência enorme, né, para cuidar desses bebês, né? É como uma mãe, não tem horário para dormir, né? Tem que se Não, revezar aí durante a madrugada, de 3 em 3 horas, eles não querem saber, tem que amamentar. e são bagunceiros que só. Destroem tudo que vê na frente. É Com aquelas mesmo? unhas, né? Aham. E me diga uma coisa, as preguiças, elas são animais extremamente carismáticos, né? Moram aí no coração do brasileiro, né? Como que é o trabalho envolvendo as preguiças também? Então, as preguiças, a gente trabalha a campo, né, com elas. É um desafio grande, porque a densidade populacional em algumas áreas não é tão alta. Então, tem área que a gente tem um esforço a mostrar, um esforço de campo muito grande para encontrar um animal, né? Porque o mimetismo, quando a gente olha assim para a árvore, às vezes elas estão a 30 metros, 40 metros. E aí a gente tem que identificar o animal, ver se é possível capturar, se ela não está num galho muito fino, ou se a árvore não está já num processo de decomposição, quebrada, podre, que a gente pode subir e cair, né? E aí é muito interessante, porque a gente tem os mateiros, né, que são nossos parceiros, tem um coração para eles, que sem eles a gente não faria nada, são os corajosos, né? Onde eles passam aí uma fita guia e depois monta todo um processo, um equipamento de rapel para subir nessas árvores. E aí sobe e consegue capturar o animal, coloca num saco de pano, desce e a gente faz anestesia e o procedimento todo no chão. Depois a gente coleta sangue, faz amostra de vários exames de saúde, um check-up geral, exame genético, vê o score do animal, coloca um microchip para marcar o número dele, né? Fica tipo uma identidade para sempre, e rádio colar para monitorar. Depois que esse animal está todo o procedimento pronto, que demora em torno de 40 minutos, a gente aplica uma injeção que reverte essa anestesia e o animal já volta para a árvore onde a gente capturou. E ali Que começa um interessante. processo de estudo, né? Eu queria saber, por exemplo, esse mapeamento desses animais, essa identificação, esse monitoramento, cientificamente eles contribuem, na conservação de que maneira? Vocês tendo esse conhecimento como se fosse um censo e condições de saúde desse animal também. Isso. Porque assim, o que acontece? Hoje a Mata Atlântica já está um pouco menos explorada, né? O século passado teve uma degradação enorme, agora já seguraram um pouco, né? Mesmo assim, a área que a gente vem trabalhando é uma área que é aqui na Bahia, onde a especulação imobiliária é altíssima, né? E ocorre um desmatamento. Então, a gente consegue estudar quais áreas esse animal precisa, quais árvores elas se alimentam, quanto que ela dispersa, porque com rádio colar a gente consegue ver uma coisa que chama home range, área de vida e uso de espaço. Porque às vezes as pessoas pensam cabruca, por exemplo, que é uma cultura que tem muito aqui no sul da Bahia, que é o cacau, né? Cacau com Mata Atlântica. Esses animais não gostam tanto. Se você vê uma cabruca, você fala, nossa, é uma área muito preservada, né? O cacau é uma monocultura que dá certo. Sim, para várias espécies, mas para o bicho preguiça, não. Então, assim, a gente começa a estudar a fitofisionomia, ver onde elas andam, o que elas comem, quais as reais ameaças, e isso tudo vai para um plano de ação, que é feito pelo ICMBio,
né? E a gente passa todas essas informações para lá e cria um plano de manejo nacional. Isso é Internacional importante. também, Sandra. É isso que eu ia te perguntar. É interessante essa parceria, essa comunicação muito forte, né, com o ICMBio e também com outras instituições internacionais, até para monitoramento de ameaças, né, de grau de ameaça dessas espécies. Exatamente. A gente faz parte de um grupo chamado IUCN, né? Que é a União Internacional de Conservação da Natureza. É como se fosse nosso ICMBio, só que mundial, né? É ele que cria a lista vermelha mundial e o ICMBio aqui cria a lista nacional. Então a gente passa todos esses dados para lá, a gente tem reuniões frequentes falando da espécie, principalmente quando é uma espécie endêmica, né? Porque tudo que a gente fala aqui com espécie endêmica, a IUCN acata. Tudo é levado para lá diretamente para criar planos de manejo internacional, conseguir visibilidade da espécie, conseguir recursos para trabalho com conservação, que está cada dia mais difícil, né? Ainda mais com esse governo, e buscando aí colocar a espécie em ascensão, porque a gente está falando de espécie de mais de 65 milhões de anos. 33 milhões é o tamanduazinho. Se a gente fala dos tatus e das preguiças, nossa, são muito antigos, né, Sandra? E o tamanduá, inclusive, ele estava já à beira de ser considerado extinto, o tamanduaí, né, Flávia? Como é que foi essa reversão da situação? Como está hoje a população? Então, a gente tem uma população disjunta, né, o tamanduaí, o Cíclopes dactylus tem uma população disjuntas da Mata Atlântica Nordestina para a Amazônia, e a gente desconhecia os dados reais de Mata Atlântica, né, achava que a população era menor do que né, e que a gente não tinha mais informação há mais de 50 anos. E aí, nessas expedições que a gente iniciou em 98, 2000 até 2000 e pouco, 2003, acho, a gente conseguiu ver que a distribuição mais ampla do que a gente imaginava. E foi aí que a gente startou o trabalho de sistemática, de taxonomia, porque a gente conseguiu ver os animais com coloração diferente na Mata Atlântica da coloração da Amazônia. E aí startou a pergunta, será que a gente está falando da mesma espécie? Começou aí, né? Porque é uma população disjunta. E quando a gente começou a estudar, depois de 10 anos, a gente viu que não era duas espécies, sim 7, né? Então vieram várias espécies de tamanduaí de uma vez. Que interessante, né? Vocês identificaram, então, na Amazônia e em regiões do Nordeste, é isso? Isso, foram mais de 10 anos de pesquisa, Sandra. 10 anos trabalhando na Amazônia, coletando material desses animais. A gente demorou 2 anos para fazer a primeira captura. É um animal muito pequenininho, né? Em árvores Isso que eu ia te enormes. perguntar, como que enxerga um animal desse, né? Numa árvore desse tamanho, agarrado num É, galho, da mesma cor, né? Tem que ter um é olho muito treinado. muito. Hoje em dia, acho que já tá mais evoluída aí a tua visão. A minha tá, mas eu já trabalhei bastante tempo com essa espécie. Hoje em dia, a equipe do Delta do Parnaíba, eu fico boba de ver. Eles olham e já vê o animal, sabe? Já reconhece. A gente normalmente olha pela textura, né? A textura do pelo, que é um pouquinho diferente da folha. Tem uma técnica aí que a gente vai buscando para achar esse animal. Mas eu lembro que na Amazônia foram 2 anos para capturar o primeiro animal. Eu brinco que a gente olhava e chacoalhava o galho. Se não fosse marimbondo, era tamanduaí. Eu vou até mostrar mais umas imagenzinhas aqui de uma matéria da jornalista Paulina Chamorro, né, que fez para a National Geographic. Ela mostrou aí um trabalho em campo, né, da equipe, uma matéria ótima, pessoal. Quem tiver interesse de ler aí, entra em contato que eu encaminho o link, tá? E esse envolvimento também da equipe com a Essa comunidade equipe local maravilhosa. é fundamental também, né? Porque envolve, além de informações fundamentais para as descobertas, envolve também uma troca, né, de conhecimento, uma educação ambiental, né, uma valorização que resulta também na defesa das espécies, né, Flávia? Deixa eu apoiar o suporte. Sim, sim. E conservação é isso, né, Sandra? Não é feito por uma pessoa só, né? Nessa reportagem eu acho que eu trago bem isso, que essas pessoas me colocam, essa aí é a comunidade, né? Seu Pedro Militão, Dona Graça, ali embaixo o Alexandre Martins, o vice-presidente do Instituto, e a Karina Molina, nossa bióloga,
A conservação ela é feita por várias pessoas, né? Eu brinco que é uma corrida de bastão, porque é infinito, né, o trabalho. Então a gente vai, quando um cansa, passa para o outro. A coordenação do instituto, ela é revezada também, né? Eu estou aqui como coordenadora, mas assim, são vários processos que a gente passa nesse andar como conservacionista, né? Como terceiro setor, inclusive, né? Então, assim, eu sou fã número um de todos que trabalham junto, que dedicam seu tempo, porque o Instituto tem muita gente contratada, mas também tem muita gente voluntária. Então, são pessoas que acreditam no projeto, acreditam nessa mudança é, de atitude de conservação de fauna, né? E a gente segue junto aí. Porque a gente sempre brinca que tem um livro muito bom sobre um conceito novo sobre fronteiras planetárias, né? E é isso, o que a gente mais está tendo hoje é a perda de biodiversidade, né? A gente está perdendo biodiversidade, a gente está perdendo vários recursos, né? Recursos ecossistêmicos que a gente mesmo usa, precisa, ganha pão de muita gente. Então, o que a gente faz hoje não é só pela espécie em si, é por nós também, né? Então, eu trago isso para a gente pensar que o que a gente está fazendo como terceiro setor é o que todo mundo devia fazer, né? Um pouco, pelo menos. Então, a gente precisa muito mudar essa cultura aí do pensar em conjunto, né? E de cuidar do que é nosso, que é todo esse ambiente, né? Inclusive, né, Flávia, você atuou como veterinária de campo em um projeto levantando doenças virais na Amazônia, né? A gente às vezes acaba com esse processo de destruição, mexendo em muitas coisas que estão quietas, né? Como que foi essa pesquisa de doenças virais? Então, eu trabalhei há um bom tempo numa ONG americana, né? A Wildlife Conservation Society, e lá eu coordenava um programa chamado veterinário, um programa de medicina da conservação, né? Para ser mais específica. Então, a gente levantava todas as enfermidades que tinham em determinadas espécies, tá? E aí, na Amazônia, a gente fez um levantamento, inclusive, de coronavírus, né? Já Olha só. relatamos, sim, o artigo já está publicado, coronavírus em morcegos, em roedores, né? Inclusive, é um agente comum em animais. Mas o que acontece, Sandra, é que quanto mais a gente vai desmatando, mais a gente vai tendo acesso a agentes biológicos que a gente não tem contato. Imagina se a gente acabou de descrever aí 6 espécies novas de um bicho desse tamanho, imagina a quantidade de vírus e bactéria que não tem nessa Amazônia, né? Então são vírus e bactérias que a gente não tem contato. E aí que é o problema. A gente não está preparado, né? Por isso que surgem pandemias, porque esses agentes vêm e a gente acaba entrando em contato e não tendo aí como responder, né, a essas enfermidades. Exatamente, a gente vai mexer no que está quieto, né? Do que está em equilíbrio, a gente acaba desequilibrando. Tem algumas participações aqui, Flávia, na nossa transmissão que eu gostaria de te repassar, né? O Bruno Floresta Brasileira. Eu acho que deveríamos criar uma ONG conservacionista para cada família da fauna e da flora. Olha, Bruno, a ideia é boa, né? Mas precisa de muita gente para fazer isso, né? Ele ainda comenta, ainda bem que temos pessoas assim no Brasil, porque depender do governo, né? Exatamente. O Biofalco, né? Tá dando parabéns aí pelo teu trabalho, né? O É, Protapir, esses lindos, que saudades, muito legal. Rafael Sobania, parabéns pelo trabalho tão importante, né? Ó, Bruno Floresta, passei alguns dias em Itacaré e no interior tem muita área verde, muitas árvores centenárias, mas o povo humilde não tem condições, eles exploram com força a floresta. As comunidades tradicionais podem ser parceiras ou grandes inimigas também da conservação, né? A gente precisa manter um equilíbrio aí das necessidades, né? A pobreza, às vezes, acaba sendo um fator desencadeador da degradação ambiental.
Murilo Miléo, bom dia Murilo, uma informação muita informação interessante, obrigada. Ó, a Icama comenta que a Flávia Miranda é uma inspiração para o trabalho. Andressa, sou fã. Muito legal, pessoal, podem enviar aí algumas perguntas, algumas sugestões de tema também para a Flávia, né, Flávia? Inclusive tem Sim. descobertas aí recentes que em breve serão divulgadas na imprensa, nessas últimas expedições. Sim, temos descoberto. Deixa eu só aproveitar e mandar um beijo para a Andressa Gatti, que é do Protapir, uma mulher guerreira também, que faz um trabalho lindo com espécie, preservação de anta. Obrigada, Andressa. E sim, tem descoberta, não posso dar o spoiler, porque não saiu nada ainda, mas a gente está trabalhando aí com novas coletas, novas amostras e trabalho de evolução, né? Descrevendo o que temos aí de fauna e no Brasil. Deixa eu perguntar para você, agora eu vou te entrevistar, Sandra. Me fala como é Por que está a favor. questão da estrada do Colono, vocês que estão atuando diretamente aí. Então, está havendo uma grande mobilização, né, da comunidade, de instituições, de pesquisas, de pessoas físicas também, de artistas. A gente acabou de lançar um clipe manifesto, né, que acho que a Maravilhoso. gente tem essa experiência de que a música e os artistas, eles têm um poder de levar a informação muito forte, né, tocar realmente pessoas e representantes políticos. A gente já teve experiências em outras campanhas que a gente tocou aqui. A princípio, essa semana não entrou na pauta de votação da Câmara dos Deputados, então Sim, ganhamos mais uns dias aí de fôlego para a mobilização, para o envolvimento. Já temos novidades, artistas nacionais aí que aderiram, né, já estão compartilhando e participando das nossas ações. Acho que o movimento está ganhando um corpo muito interessante. A gente fez, inclusive, uma mobilização envolvendo instituições, teve uma adesão maciça, assim, praticamente 99% das instituições aderiram, né, contra, se posicionando realmente contra a Estrada do Colono. A gente ainda não sabe como que isso vai correr na Câmara, né? Porque existe uma bancada ruralista muito forte que está aí fazendo uma troca de favores muito grande com o atual governo, né? A gente não sabe até que ponto esses deputados estão realmente comprometidos com a conservação ou com a questão política do governo, né? Mas a gente tem uma esperança que se isso não passe de mais um susto envolvendo a Estrada do Colono, né? Essa estrada que foi fechada já em 2001 por uma decisão judicial, já era para ter sido enterrado esse assunto, mas os deputados aqui da região fazem questão de tempos em tempos, né, chegando perto da eleição, recuperar esse tema para angariar votos ali de uma comunidade que passa por muitas dificuldades também, né? Acredita que essa estrada dentro do parque pode trazer algum tipo de desenvolvimento, que é uma mentira descabida, né? Bem pelo contrário, haverá uma grande perda de ICMS ecológico para aqueles municípios do entorno. Então, a gente tem feito uma mobilização aí, Flávio, está ganhando corpo, está ganhando peso, estamos pressionando diariamente, e-mail, Twitter, redes sociais, WhatsApp dos deputados, para eles saberem que a gente está se posicionando. O deputado Vermelho, do PSD aqui do Paraná, que é autor desse projeto, inclusive ele falou que não havia uma mobilização, a gente está provando que existe uma mobilização muito forte, não só aqui no Paraná, quanto no Brasil, inclusive a adesão de instituições internacionais também a essa causa contra a Estrada do Colono. Uhum. Não, eu parabenizo, porque assim, enquanto tiver Arthur Lira, a gente está ferrado, né? Essa é a verdade. Agora, vocês estão indo forte, coloca o Instituto à disposição. Nós estamos, inclusive, com os dados, Sandra, da importância da população de Tamanduá-Bandeira no Parque do Iguaçu, geneticamente populações muito parecidas com a Amazônia, que precisam ser estudadas. A gente tem até a parceria com Onças do Iguaçu, e vamos junto, tá aí com vocês, divulgando e brigando por essa causa, né? Para quem não acompanha de outros estados, a gente tem uma grande ilha de conservação aqui no Paraná, que é o Parque Nacional do Iguaçu. O estado era praticamente coberto por florestas e campos nativos, e restou muito pouco aqui na região litorânea, algumas ilhas remanescentes no interior do estado, e uma grande ilha de preservação de floresta, que é o Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação nacional, né, que é patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco. E que, bem antigamente, existia uma estradinha cortando uma área importantíssima de floresta. E houve ali diversas auditorias, diversas pesquisas, inclusive de órgãos públicos, como o ICMBio, na época o Instituto Ambiental do Paraná,
que chegou-se à conclusão de que aquela estrada causava mais danos do que benefícios. Até houve um parecer do Ministério Público Federal, um parecer da Polícia Federal, que comprovou que aquilo era uma rota de contrabando, afinal é uma região de tríplice fronteira, né? Envolve Brasil, Argentina e Paraguai, e aquilo era território, era um faroeste, né? Era rota de quadrilha de arma, quadrilha de droga, de contrabando, rota para caçador, todo tipo de mau elemento passava por ali, trazendo uma insegurança. A Polícia Federal não tinha nem como fazer operações, que era tiroteio na floresta, e daí tomou-se a decisão de fechar aquela estrada. Houve, claro, na época, manifestações, né, de moradores locais que usavam aquilo como um atalho, né, para se locomover de um município para o outro, mas, enfim, né, foi dado aí essa pedra em cima do assunto e fechada a estrada. Houve novas tentativas de reabertura, né, mas o STF, inclusive, esse ano deu parecer aí transitado em julgado de que não abre mais. Só que agora os deputados fizeram uma manobra, criaram um projeto de lei aí para criar uma estrada-parque, né, que seria uma rota turística. É, na verdade, uma manobra legislativa para reabrir essa estrada do Sim, colono. Mas a gente está muito atento e isso, inclusive, pode gerar processos de improbidade administrativa, fala-se até de improbidade legislativa, né, porque os deputados estão indo aí contra as decisões anteriores da Justiça. Então, a gente está na luta aí, Flávia Miranda. Que bom que o Instituto Tamanduá está com a gente nessa. Depois eu te passo aí o super. posicionamento para o Instituto aderir publicamente. Isso vai nos dar uma grande força, realmente. Sim, sem dúvida, estamos juntos, sim. Aqui é um lugar que eu gosto, eu participo, estou sempre acompanhando vocês, porque é um lugar onde se fala em política. Não tem como fazer conservação sem falar em política, né? Então, eu acho que as pessoas também da nossa área estão muito isentas, não estão falando o que deve ser falado, e isso muito me incomoda, sabe? Nome aos bois, né? Arthur Lira, realmente. Eu acordei, Sandra, de ressaca por estava vendo aqui a medida provisória da Eletrobras, agora, né? Então foi aprovada ontem, fez passagem de privatização, né? De uma Eletrobras que produz aí mais de 30% da energia, a gente está muito perdido. Então, assim, vamos falar realmente de política, vamos ficar antenado quem são as pessoas que estão fazendo essas manobras, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre esse assunto no Brasil e na nossa área, né? A gente tem na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar ambientalista que tem lutado, fazendo um trabalho heróico aí, né? Mas a gente percebe que exatamente aí da noite para o dia estão aprovando projetos de lei que representam grandes boiadas, grandes retrocessos. Ontem mesmo a gente comentou aqui sobre o PL 491 e o PL 191, que envolve mineração em terras indígenas, que envolve a não demarcação de terras indígenas, né? Direito constitucional dos povos Exato. originários. E esses projetos, eles estão passando assim, ó, estão aprovando. Os nossos É. deputados estão aprovando aí por meio de troca de favores com o governo federal, né? Um toma lá da cá eterno nesse Brasil. E a gente tem medo justamente disso aqui envolvendo a Estrada do Colono, que isso passe assim da noite para o dia, mesmo com todas essas manifestações e decisões anteriores da Justiça. Agora, Flávia, eu queria que você comentasse um pouquinho mais aí sobre os tamanduás bandeira do Parque Nacional do Iguaçu. A gente tem aqui uma espécie guarda-chuva, né, que é a onça pintada, que é um refúgio de reprodução da espécie extremamente ameaçada no Brasil. E temos o tamanduá aqui também. Queria que você falasse um pouquinho mais. O tamanduá-bandeira, ele não é muito conhecido por habitar áreas florestadas, né? Muita gente acredita que ele corre mais no Pantanal e no Cerrado, mas isso não é verdade. É um animal que gosta, sim, e precisa de floresta, tanto é que a população da Amazônia é enorme, né? A gente tem visto cada dia mais que tem muitos tamanduá-bandeira na Amazônia e que tem tamanduá-bandeira no Parque Nacional do Iguaçu, né? E a gente fez algumas análises prévias aí, ainda muito simplórias, sobre a genética desses animais, e a gente vê assim unidades evolutivas muito parecidas com o da Amazônia, as redes de haplótipos, né? Claro que a gente precisa capturar mais animais, precisa levantar essa informação, mas se você pegar o histórico, né? E eu gosto muito de evolução, evolutivamente falando, dali do parque,
Se a gente pensar milhões de anos, ali estava ligado com a Amazônia, sim, né? Então, Paraná e Amazônia, antes de formar ali aquele rio Pebas, o sistema Peba, que é ali no Acre, tinha essa formação. Então, assim, pode ser refúgio, sim, de várias espécies, com o mesmo ancestral comum, sabe? Então, como a gente sabe pouco, uma das coisas que a gente quer e pede é realmente começar um projeto com Tamanduá-Bandeira no Parque Nacional do Iguaçu. Vai aqui meu apelo para quem estiver assistindo puder apoiar nossa ideia, porque ali é uma área muito importante de preservação, né? O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio, como você falou, né? É Importantíssimo. um patrimônio que está em risco, né? Porque a própria Unesco já se manifestou publicamente de que há o risco da retirada desse título, né, de sítio do patrimônio da humanidade, caso haja realmente uma reabertura de uma estrada dentro da floresta. Agora, você falou aí de ajudar, né, o Instituto Tamanduá. Vocês têm um projeto Adote um Tamanduá. Conta um pouquinho como que a comunidade pode ajudar, porque todo mundo, né, simpatiza com a espécie, gosta, quer projetos de conservação, mas nem sempre tem tempo, tem conhecimento e nem sabe como fazer, mas adotar um tamanduá pode ser uma saída? Pode ser uma saída, pode adotar um tamanduá, pode ajudar o Instituto com qualquer recurso, inclusive com material, tá? É material de escritório, material de campo, toda ajuda é bem-vinda. É só entrar no site www.tamanduá.org. Depois eu posso passar também o nosso QR Code. Lá no site tem o Apoie, tá? E é só apoiar, clicar, já sai a forma que você quer apoiar, e para nós é extremamente importante. De novo falando, Sandra, eu sou professora universitária, né? Eu estou aqui no terceiro setor pela causa, por acreditar, né? Diferente do que muita gente pensa, a gente não vive. A ONG é uma organização não governamental sem fins lucrativos, né? Então a gente trabalha mesmo acreditando na causa, e a causa que é um bem de todos, né? É um bem de todos. Eu trago isso porque eu sempre lembro daquele livro A Tragédia, né, dos Bens Comuns, até anotei aqui, porque é muito interessante, porque a gente está realmente cada vez mais pensando só no nosso, né? E a gente precisa pensar no coletivo. A gente precisa pensar que essas espécies estão aqui há 65 milhões de anos, e nós chegamos agora, né? Há 1 milhão de anos. Então, assim, a gente tem que ter um respeito para dividir esse planeta com todos os seres que estão aqui, né? E que a gente precisa realmente dessa manutenção de ecossistema, que a gente precisa dividir espaço, que a gente precisa desse equilíbrio. Se a gente desequilibrar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está vendo agora na pandemia, nós estamos aqui, a gente podia estar presencialmente conversando, e a gente está à distância e vai ficar por um bom tempo, né? E tragédias virão, infelizmente. Vamos falar aí do Iguaçu, você vê a água, como é que está, a vazão, né, das cachoeiras do Iguaçu, essa estiagem em vários biomas. Então, isso tudo tem consequência, tá? Eu acho que é óbvio, e as pessoas não estão conseguindo pensar, porque não estão conseguindo pensar no coletivo. Então, eu trago aqui o pedido desse apoio para a instituição, porque isso que a gente faz é por todos, não só pelas espécies, mas por todos nós. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Bruno. Com o encontro dessa nova espécie de tamanduá, vão sugerir a criação de uma unidade de conservação, porque unidades de conservação, elas são, né, Flávia, mecanismos muito importantes quando se encontra uma nova espécie, dependendo do risco de ameaça em que ela está. Realmente, essa unidade de conservação é o que resta para a gente preservar o que ainda tem, né? Inclusive, existem estudos aí dizendo que o ideal seria deixar 50% do planeta para as outras espécies, 50% para nós. Se a gente conseguisse essa meta, seria maravilhoso, né? Então, a gente usa, assim, espécies e descrição de novas espécies para fortalecer criações de unidade de conservação. Nós conseguimos, agora tem, acho que uns 4 anos ou 5, não, uns 4 anos, a criação de um parque estadual na Caatinga. Isso, para mim, foi uma das grandes conquistas da minha carreira, né? Ajudar a apoiar, a criar esse parque estadual, que provavelmente vai virar um parque nacional.
né? E isso tudo porque a gente conseguiu ver que tem tatu-bola, que é o Tolypeutis tricinctus, uma espécie criticamente ameaçada e que ocorre só aqui no Brasil. E aí isso deu subsídio para a criação desse parque. Claro que com todas as outras ferramentas, né, que precisam ter, que um parque precisa ter, como beleza cênica, densidade populacional humana baixa, enfim, toda a normativa. Mas uma espécie símbolo, uma espécie guarda-chuva foi utilizada, que foi o tatu-bola, e a gente criou aí um parque estadual do Quênia do Poti. Então, a gente usa sim espécies para ajudar a fortalecer a criação de unidade de conservação. Muito interessante. O Daniel até está perguntando, né, dando bom dia aí para você, Flávia, Bom se dia. conhece alguém que trabalha com tamanduá ou a ordem do Xenatra na Caatinga, o próprio instituto, não? Então, boa pergunta. Tem alguns profissionais trabalhando com Tolypeutis tricinctus, tem inclusive um aluno de doutorado trabalhando aqui na Bahia, na Caatinga, mas o trabalho com Xenatra na Caatinga é bem baixo. Existe essa necessidade de estudo, né, desses animais na Caatinga, tá? Então, Daniel, né, bora montar um projeto, estudar esses bichos, extremamente importante conhecer a ecologia, a biologia dessas espécies nesse bioma exclusivo do Brasil, né? Que é a Olha caatinga. só. Precisamos resolver esses vazios, né, de pesquisa. Isso é muito importante a gente estabelecer laços aí, né, uma rede de pesquisadores. Ó, o Protapir diz que no Espírito Santo estão lutando contra a duplicação da BR-101 no trecho que corta Rebio de Soretama. É isso mesmo? Soretama. Uhum. Soretama. E se coloca à disposição aqui para assinar nosso posicionamento público contra a Estrada do Colono. Inclusive, a gente está priorizando agora assinaturas, adesões de instituições, né? O pessoal que acompanha aqui nossa transmissão diariamente, mande um direct aí se a tua instituição tem realmente interesse em assinar esse posicionamento. É um formulário online, bastante simples e rápido, onde você pode realmente se posicionar publicamente contra o PL 984 do deputado Vermelho, que quer reabrir uma estrada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Ó, podem contar com o Instituto Protapir também, muito legal, né? O Icama comenta, se não morrermos pela falta de vacina, morreremos de desgosto. Icama, está começando aí na luta ambiental, não dá para desmerecer, não. É assim mesmo, temos altos e baixos, né? A gente está esperando um alto, né? Faz algum tempo, mas aí, ó, ano que vem tem eleições, teremos provavelmente a troca de governo, né? Vamos esperar que, assim como aconteceu nos Estados Unidos, a gente tenha um governo federal aí mais simpático ao meio ambiente, né? Pelo menos isso, né, Flávia Eu, Miranda? eu acho que vai de encontro, até porque o Biden, ele tá nessa pegada ambiental, né? Claro que não é um dos melhores ambientalistas, mas tem um histórico muito bom ambiental, e acredito que não vamos aceitar o que está acontecendo, né? Não dá para aceitar mais um governo como esse, né? Um ministro do meio ambiente como o Salles, né? Então eu acho que é um momento de mudança, sim. Inclusive convido aos que não votaram ou votaram em branco a pensar em votar, porque é pior do que votar errado para mim é ficar isento, sabe? Não tem como ficar isento num momento como esse, a gente tem que tomar decisão, né? A eleição é para isso, e que a gente pense realmente na questão ambiental, tá? Porque a monocultura, a pecuária é para poucos. Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Não esqueçam disso, que rico fica mais rico e a gente vai ficando mais pobre, né? Classe média, classe baixa, isso tudo a gente só desce, né? E a questão ambiental leva a isso também, leva a falta de recurso ambiental, leva realmente esse problema econômico, tá? A pobreza está diretamente relacionada à degradação ambiental em diversos países, né? A gente precisa pensar, precisamos de um nome, né, Flávia Miranda, pelo amor de Deus, um nome para essas novas eleições, uma pessoa, uma proposta de governo, né, uma equipe realmente preparada. Acho que está faltando aí, a gente ainda está vivendo uma polarização política que vai levar novamente o país a uma divisão, né? A gente precisa realmente de uma terceira via aí, um caminho alternativo, um caminho do desenvolvimento. A gente vê que diversos países da Europa, da América,
da Ásia já estão, né, fazendo essa retomada política e industrial verde, né? A gente vê que o Brasil ainda está caminhando para trás, né? É muito difícil. A Edna Miyoko comenta, nós teríamos que nos unir para eleger Marina Silva, a única tênue luz que consigo ver exatamente, né? Foi um... Ah, eu discordo, ok, mas tudo É, bem, não vamos falar disso. Não, discordo, não acho que é o caminho. Eu acho que a gente tem que pensar no social, gente. um social. Se não tem a questão social, não tem preservação de ambiente. Se a gente tem desigualdade social, a gente não consegue preservar. A caatinga está sendo desmatada porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o gás, que está altíssimo, né? Eu uso para lenha. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também em achar que um ambientalista de nome, que não está ligado à questão de base social, porque a Marina hoje saiu do Partido Verde, né? Saiu da rede, né? Tá? Então, assim, ela está num partido onde não se pensa em social. Então, é isso que isso é um posicionamento meu político, onde a gente tem que entender a base de onde, da estrutura. Se a gente quer realmente um capitalismo, um socialismo, né? Onde tem capitalismo não tem questão ambiental, né, gente? Desculpa, o consumo e o meio ambiente, eles não andam junto. O planeta, ele é finito, né? A gente não tem recursos infinitos. Ele tem um espaço e ele tem uma quantidade. A gente já passou, inclusive, né? A gente já passou a alguns níveis de consumo, né? A gente já tem recursos aí que a gente não consegue mais segurar. Recurso hídrico, recurso pesqueiro, tá tudo do limite, né? Então A eu gente acho que percebe até que tem 5 ilhas gigantescas de lixo nos oceanos, né? Inclusive uma próximo ao Brasil, ilhas do tamanho de países como os Estados Unidos, a gente vê que o consumo está simplesmente encobrindo o oceano de lixo. Agora, essa questão envolvendo um nome, né, para as próximas eleições, acho que é nosso papel também como ONG, como instituições que trabalham com conservação, né, a gente esclarecer a população, a gente fazer uma avaliação, uma análise mais técnica, mais séria das propostas e da equipe, para levar, né, de repente, uma proposta de um partido ou alguém que seria, né, mais conectado ao meio ambiente. Acho que isso também a gente pode conversar, a gente pode fazer, né, Flávia? claro, eu acho que deve. Por isso que essa discussão aqui, por isso que eu coloquei minha posição política, né, para quem falou da Marina, e acho interessante. Eu já votei na Marina várias vezes, inclusive, sou fã dela como pessoa, sabe? Já tive contato, época que eu trabalhava muito com os ministérios, mas assim, como pessoa, como uma pessoa política, mas não hoje como presidenta. Então, assim, eu Uhum. acho que é isso que a gente precisa realmente pôr, porque às vezes a gente acha que uma pessoa, por gostar de meio ambiente, por crescer na Amazônia, é a solução do nosso país. Governar um país tão grande como esse não é uma tarefa fácil, né? E se a pessoa está lá e não consegue governar, não tem meio ambiente, não tem educação, não tem saúde, não tem nada, porque existe tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Quem diria, Sandra, que a gente veria um cenário como esse no Brasil? Eu nunca, nem nos meus Pior maiores pesadelo. pesadelos, né? Nos piores pesadelos eu imaginei isso, sabe? Então, assim, quando o Bolsonaro foi eleito, fiquei extremamente triste, porque por mais que seja um partido, né, o Haddad tem um partido que muita gente não gosta, o Haddad é um professor universitário, um economista, né, uma pessoa que trabalhou, foi ministro da Educação maravilhosamente bem. Eu acredito que o Brasil estaria com outro cenário hoje, independente do partido dele. Não estou fazendo politicagem para partido nenhum, longe disso, né? Agora, quando o Bolsonaro foi eleito, eu achei que o cenário seria ruim, mas não como que a gente está vendo hoje, né? Eu estou falando da questão ambiental, nem vou entrar em educação, saúde, nada disso, né? Por mais que eu não preciso nem entrar, acho que está todo mundo vendo, acho que todo mundo está acompanhando CPI também, né? Imagino eu. Mas assim, que cenário que a gente está, né, Sandra? Então, assim, Nossa, espero que venha uma pessoa mesmo de peso, de nome, né? Que seja aí uma pessoa que consiga trazer uma solução, um equilíbrio, né? um Realmente, a gente equilíbrio. está numa situação desoladora, mas há uma esperança no fim do túnel, né? Vamos torcer realmente para que surja uma equipe aí mais disposta, mais conectada à natureza, né? Porque senão a gente vai caminhar
uma estrada de destruição aqui do nosso país, né? Se isso se mantiver nos próximos meses, nos próximos anos, né? Não vai sobrar nenhuma árvore em pé nesse ritmo, né, de desmatamento e de destruição que a gente tem vivido, né? Ó, o Bruno até comenta que os rios na Bahia são muito poluídos, contaminados por esgoto, né? É a sujeira, né? Essa questão ambiental está em tudo, ambiental, industrial, agropecuária, né? Há um descaso muito grande aqui no nosso país, mas vamos torcer aí, vamos lutar para reverter essa situação. Flávia Miranda, queria agradecer muito Ah, aí, deixar obrigada. os últimos minutos, se você quiser deixar uma mensagem mais positiva aí sobre o trabalho do Instituto Tamanduá, né? Para a gente não acabar aqui nesse baixo astral o nosso programa. Não, eu acho que a questão da discussão de política é extremamente importante. A gente não pode levar para o lado pessoal, a gente tem que pensar que a gente está Exato. discutindo algo para a melhoria de todos. Aquilo que eu trouxe para vocês, a tragédia dos bens comuns, a gente tem que reverter isso, tem que pensar no coletivo, né, para buscar aí uma melhoria desse limite de sustentabilidade. Então, assim, primeiro agradeço todos que estão aqui ouvindo falar dos bichos tão lindos, né? Que são os tamanduás, os tatus e as preguiças. Convido vocês a fazerem parte do Instagram do Instituto, né? Colocar lá, compartilhar, ajudar a falar das espécies e mandar também sugestões de projetos, sugestões de trabalho. Estamos abertos para isso. O terceiro setor vem para isso, né, Sandra? É uma organização não governamental que vem aí para trazer a trabalhar em cima dos gaps do que o governo, né, e a sociedade privada não está conseguindo fazer. Então, a ONG, o Instituto Tamanduá, ela é de todos nós, tá? Então, está super aberta para quem quiser ser voluntário, quiser apoiar o projeto, quiser conhecer mais os tamanduás, quiser conhecer umas de nossas bases, nós estamos abertos à visitação também, tá? Então, obrigada, Sandra, por esse espaço, obrigada por esse café da manhã delicioso aqui com Ah, você. eu Muito que bom. agradeço. Aí a gente tem até aqui um último comentário, Gustavo Fonseca, né? Papo super necessário, está? Essa semana vi uma ONG postando que a conservação é apartidária. O que vocês pensam sobre isso? A conservação, ela é apartidária porque ela é uma questão de sobrevivência, né? Humana e de outras espécies. Então ela não está envolvida a partir do político, a interesses de Nem. um grupo ou de outro, né? Ela está envolvida a interesses da humanidade e também de todo o planeta como espécie de fauna, de flora. Então, a gente precisa disso tudo, né? Uma união conjunta. Então, não tem como a gente envolver um partido ou outro. O Observatório também é uma organização apartidária. Isso não quer dizer que a gente não atue, né, com atores políticos, em políticas públicas, em desenvolvimento de novos projetos de lei, em combate também a alguns projetos que estão em andamento, mas isso não significa que a gente está ligado a algum partido, né? Acho que momentos são momentos e a gente, inclusive partidos de apoio ao governo, muitas vezes podem estar alinhados com alguma proposta de conservação neste momento, né? Então a gente não pode simplesmente porque é governo, porque é contra governo, ir contra ou ir a favor. A gente tem que muito analisar, né, as propostas e ver onde elas podem melhorar, porque é nosso papel também como ONG, né, de desenvolver aí projetos, porque muitas vezes os nossos representantes, eles não têm muita noção do que está envolvido em uma decisão política, né? É nosso papel também informar e orientar. Flávia Miranda, muito obrigada e a gente mantém o Obrigada. contato. Até Boa, mais. boa fala. Obrigada mesmo. A gente realmente, políticas públicas, estamos atuando fortemente, mas sem partido, de uma forma partidária. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Obrigada a todos e amanhã a gente volta. E olha só,